Oi. Olá, Alô, gente maravilhosa, boa noite. boa noite. Bom, eu quero cumprimentar uma porção de pessoas que têm nos seguido, tem sido de uma gentileza com os comentários, eu agradeço muito a, ao Wilton, em primeiro lugar. Principalmente que O faz a Wilton nossa faz arte, a né, nossa da chamada arte, dos das vídeos. chamadas dos vídeos semanais que ele faz. Muito querido, Will. Muito obrigada, Will. Obrigado, Wilton. É. Shalom. E o Marcelo Delcima também, que nos ajuda com fotos, ele nos cedeu do seu Do acervo maravilhoso dele, né? acervo, me cedeu a foto da Dulcina em chuva, eu não tinha. Agradeço muito. Allan Kardec também, Alan, não é? sempre manda mensagem, Você te né? manda mensagem, a Carmen Elisa, a Sônia, Eu Sônia quero, Andrade Luz. eu queria mandar um beijo para Cristina Gaspar, a Cris, fez aniversário dia 25 e ela escreve textos maravilhosos. Aham. Depois eu vou colocar o link para os textos dela num blog e ela tem contos, Ah, que poesias, bom. coisas maravilhosas. Que bom. Beijo, Cris. Feliz Eu também. aniversário Feliz atrasado. aniversário. E beijo para todos os outros, todos vocês, Maria Piedade, é, Gessecato. Olha, já estão decorando os nomes das pessoas tão queridas que escrevem para a gente. Bom, nós, A Margarida Meirelles, Margarida Meirelles né? também é maravilhosa pessoa, enfim, todos vocês são muito queridos. Bom, de qualquer forma, vamos continuar com o nosso trabalho. Por uma dessas lindas coincidências da vida, a gente começou a fazer homenagem, começamos com a Dona Conchita de Moraes, pessoas com quem eu trabalhei, pessoas que foram de uma importância Importância, né? enorme dentro da arte brasileira, do teatro especificamente, vou falar de outras pessoas. E comecei com a Dona Conchita, passei evidentemente para a Dulcina, que foi minha primeira diretora, e por uma dessas imensas coincidências amorosas, justamente foi na passagem dos 24 anos, Dia 27, dia né? 27, que ela, essa semana, né? É, Nós é. começamos a homenageá-la no domingo passado, continuamos hoje, e homenagem também, fizemos uma linda homenagem para ela no dia 27. Tua mentora, né? Minha mentora, muito querida. Enfim, então vamos continuar. O que eu falei até agora? Falei sobre o nascimento dela, foi uma forma muito. Já foi um espetáculo, né? Foi um espetáculo terrível, porque teve um começo ruim, É, mas foi a apresentação dela publicamente, vou dizer, para o elenco que estava esperando lá de fora a da própria casa, classe, que né? foi cedida. Foi uma coisa linda, né? É É. cinematográfico. O pai apareceu na janela, olha aqui, bebezinho. E aí as coisas que a gente sabe que ela começou muito cedo, aliás, começou com dias de nascido no palco, Substituindo uma com a boneca, né? No boneca que carrinho, tinha assim, um em berço. cena, e daí entrou ela em cena. E foi assim. E os pais da família dela, de artistas, enfim, de atores de teatro. Enfim, falei sobre isso, falei sobre o casamento dela. Eu fiz um roteiro para ver se eu não deixo de falar coisas muito importantes que qualquer um pode pesquisar, ver. E as coisas que eu quero falar são as coisas que só eu sei. As coisas que eu vivi com ela, as coisas que eu vivi com a companhia, são coisas do cotidiano, coisas engraçadas que aconteceram. Isso que eu queria contar para vocês, ver o outro lado dessa atriz que você conhece no palco, fazendo determinados papéis, e na realidade a gente tem, como qualquer ser humano, a vida comum. E essas coisas que eu quero contar, coisas que ninguém sabe, que eu sei sou eu, ela, não está mais aqui para confirmar, mas eu não vou inventar. Então, fiz um roteiro para ver o que as coisas que eu já comentei. Falamos sobre o nascimento, falamos sobre a estreia dela muito jovem, com 15 anos já profissionalmente. Falamos do casamento dela com o Odilon, que é uma pessoa muito, muito querida, uma pessoa muito capaz, foi um grande empresário. Aliás, Dulcina e Odilon foram responsáveis por um enorme sucesso. Na metade do século XX, eles eram os mais famosos do Brasil.
como Procópio Ferreira foi muito famoso no Brasil inteiro, enfim, são donos de companhia que tinham elencos fixos trabalhando o ano inteiro. Enfim, falei do sucesso da peça quando ela, em 1933, se não me engano, ela recém-casada, há pouco tempo com o Odilon, fez a peça do Viriato Correia, Amor, que foi um enorme sucesso. Muitos sucessos infinitos que ela teve, como Chuva foi o maior de todos, eu acho. Ela fez Chuva, que tinha um cenário na época, na década de 40, um cenário, eu comentei para vocês que chovia, era fantástico. Falando em chuva, tem algo que fazia parte do espetáculo que está aqui com você. Não, não era da sede Thompson. Ah, sim, aqui, ó. É um guarda-chuva da sede Thompson que eu ganhei de presente. Um dos guarda-chuvas, porque foram feitos vários, que vai gastando. As pessoas não se dão conta. Olha aqui, ó. Esse é o guarda-chuva da Dulcina, que me foi dado de presente. Um dos que foi substituído, enfim. E isso eu trouxe para mostrar a vocês. Que ninguém tem, eu tenho. Eu tenho esse guarda-chuva dela, guarda-chuva da série Thompson. Tinha até esquecido de falar isso. Bom, então foi Chuva, que essa foto linda que nos foi cedida pelo Marcelo Delcima, do acervo dele. E Cleópatra, de Bernard Shaw, que ela fez no Teatro Municipal. Foi uma temporada lindíssima com César e Cleópatra, A Filha de Iório e outros espetáculos maravilhosos, do Danúzio, As Bodas de Sangue, que ela fez do espanhol, né, do Lorca. Agora, é tão difícil encontrar o material fotográfico, mesmo pesquisando na internet, que hoje em dia é fácil, né, você achar tanta coisa. Mas ela tinha um acervo maravilhoso. Isso, a Glória Teixeira, que fez o filme Dulcina, coloca isso de uma forma linda no filme, que eu participei do filme, eu já comentei com vocês também, porque todo o acervo dela estava na fundação, em cima de uma mesa, com muita coisa, foi para lá, e um dia ela receberam uma quantidade de livros, e foi distribuído os livros, e sobraram livros. Então, foi com aquela monteira de livros, junto daquele acervo dela, e eles venderam aquela papelada toda dos livros que tinham sobrado, e o acervo foi junto. Todo o acervo, toda a história da Dulcina, isso é contado de uma forma linda no filme pela Glória Teixeira. Foi muito bonito. Que também é uma apaixonada pela Dulcina. É uma coisa realmente... Ela trabalhou anos fazendo o levantamento da vida da Dulcina. Eu não conhecia essa história que foi feito isso já em Brasília. Foi jogado fora todo, fotos, com certeza tinha tudo, porque ela era muito organizado nesse sentido. Bom, que mais? Mulheres que eu falei, né? Entrou a menina, a Terezinha Rúbia, filha da Maria Rúbia, que as pessoas pensavam, quando eu estreiei, alguns anos depois, eu estreiei já mocinha, né? Adolescente, aí pensavam que eu era a Terezinha da Mara Rúbia, porque eu também era paraense, a Mara Rúbia era paraense, foi muito, muito falado, né, a ocasião da naturalidade das pessoas. O que mais que eu falei? Não falei da homenagens que foram feitas a ela. As condecorações. Né? Ela recebeu das mãos do presidente da República, do Getúlio Vargas, uma homenagem. E do Café Filho também. E do Café Filho também. Então, também, como é que eu falei do Getúlio, do Café Filho. Outra coisa é que o trabalho dela foi reconhecido, ela foi o descanso semanal das segundas-feiras, por exemplo, que os atores têm, foi dado pela Dulcina. Quando nós fomos a Portugal, não tinha descanso a segunda-feira, eram 2 sessões diárias e direto sem descanso. Aí em Portugal também era sem descanso. Nós aqui no Brasil tínhamos descanso segunda-feira. Ela tirou também acabou com o ponto que tinha na boca de cena, uma cúpula onde ficava escondido no porão do teatro, com uma cadeira,
ficava com uma luzinha e ficava o senhor do ponto, o profissional, que botava, soprava as falas das pessoas, porque aquilo surgiu pela necessidade de súbitas mudanças de peças enormes. As peças tinham 3 atos, 4 atos, enfim. Não dava tempo de decorar Decorar, tudo isso, né? tudo era decorado muito mal. Que mais? Foi revolucionário o trabalho dela. Eu falei do Poeira de Estrelas também. E, e aí eu agora quero falar a minha parte com ela, quando eu estreei, quando ela me dirigiu, e, e que fomos para Portugal. A companhia foi antes, porque eu estava fazendo provas, e, e o Pedro II foi maravilhoso, no meu tempo era prova oral e escrita, então fizemos a escrita e tinha uma banca esperando para fazer a prova oral para poder viajar e ir embora. A companhia foi para Portugal e a companhia era formada pela Dona Conchita, Dulcina, Odilon, a Susana Negri, uma excelente atriz, a família do Pera, o Manuel Pera, a mulher dele, que levava a filhinha também, Dinorá Marzulo, a Dona Antônia Marzulo, que era mãe da Dinorá, que foi junto, a Yara Cortes, que o irmão dela estava casado, estava com uma mulher grávida, inclusive, que nasceu do aborto, nasceu a menininha, uma menina, Leana. E ele trabalhava fazendo a parte da técnica, e, enfim, e mais o Narto Lanza, mais o Dari Reis, o seu Luciano Trio, que era o responsável pelos cenários maravilhosos, por toda a parte de visualização dos espetáculos. E o Elias também, que era uma pessoa que trabalhava com o seu Luciano. Enfim, a Assunção estão nessa foto, né, da despedida da Dulcina. Então, quando eu cheguei em Portugal, eles moravam, já estavam num apartamento grande, que eu já comentei sobre isso. Mas uma coisa que eu não falei, quando então voltávamos do teatro à noite, quando a gente chegava, a gente pegava um táxi, íamos de carro, né? E parava o carro, nós soltávamos e vinha um guarda da rua com um chaveiro imenso, uma porção de chave, ele que abria a porta do nosso edifício, da portão do nosso edifício, para a gente entrar. Ninguém tinha o direito de ter a chave do apartamento, da casa. Não é do Salazar? Na época do Salazar. Quer dizer, você entrava, o guarda sabia que vocês entravam, trancavam e pronto. Se você fosse o inimigo, o guarda saberia, né? Isso é uma coisa que me espantou muito. E ela falou, calma, que agora você vai saber, você vai ver que muitas coisas são diferentes no Brasil. Apesar de eu achar estranho que eu viajei tantas horas e falava todo mundo português, mas um português muito diferente. E as palavras tinham também formas de ser usadas muito estranhas. Tem um episódio do médico, né? Sim. Falando em palavras. Falando em palavras. Uma vez a Dulcina estava fazendo chuva, a peça, e ela pegou uma gripe da umidade, com certeza, enfim. E era inverno, né? Então, e ela acabou não dando o espetáculo. Ficamos no hotel, nos nossos quartos, as nossas suítes eram uma da Dulcina, e a nossa era do lado, outra suíte, com a porta, tinha uma porta que podia ser aberta e nós podíamos entrar no quarto da Dulcina, a Dulcina entrar no nosso quarto. E Conchita e eu ficávamos juntas, e então chamaram um médico para ver a Dulcina de cama, né? Ruim. Aí o médico chegou, olha a senhora Dulcina, educadíssimo, o senhor finíssimo. E aí, nós, assustadas juntas, vendo o que o médico ia dizer, como é que ia tratar a Dulcina, enfim, que precisava ficar boa logo, né? E aí ele começou a fazer as perguntas para a Dulcina, senhora Dulcininha, como está passando, como está de Vossa Senhoria, Vossa Excelência, está com febre, deixa eu ver sua temperatura. Aí ele não estava com febre, mas vamos tratar. Quero saber uma coisa, como vai a tripa? A tripa! Eu olhei para a cara da Conchita. Olhou para a cara da Dulcina. A Dulcina fez assim.
era o intestino, né? Tipo, o intestino. E nós entramos correndo, com licença, eu entrei no quadro para rir, eu não aguentava mais. Foi uma hora muito, muito engraçada, essas coisas que acontecem. É, por exemplo, eu cheguei um dia assim, Luciana, cadê o broche? A camareira, menina Terezinha, não fala uma coisa dessas. Eu digo, o quê? Não, não se fala essa palavra que falou agora. Eu digo, por quê? Não, não se fala essa palavra. Eu digo, o quê? No broche? Bah, não falo isso, broche não. Broche é uma coisa horrorosa, nunca me disseram o que era. Não se pode falar broche, como não pode no Japão, por exemplo, falar tim-tim, né? Não pode bater, comemorar, bater um copo do outro, dizer tim-tim. Não, não pode dizer que é um palavrão. Enfim, cada lugar que a gente vem tem algumas coisas que a gente tem que se habituar. Mas, enfim, dali nós saímos muito, muito, muito. Contei da visita da Amália, né? Fomos jantar com a Amália, foi uma coisa muito, muito bonita. E fomos à Torre de Belém. Ai, ficamos alucinadas, no cinema, entrava das aberturas da torre, e ficávamos olhando. E se viesse agora, a gente viesse uma caravela? Oh, meu Deus, daqui que eles saíram, eu não sei o quê. A gente brincava, a gente ria, andava correndo por cima. Foi muito lindo. Dali fomos Não teve um colega de vocês que chorou no túmulo Foi, errado? foi. Também? No Jerônimos, o mosteiro maravilhoso que tem, que nós fomos também, tem eu não sei o nome, mas são umas monumentos, como se fossem os túmulos, e em cima tem a escultura com a roupa e tudo do personagem que está sendo homenageado ali, claro, o rei, uma rainha. Então, um colega nosso chegou, começou a chorar. Nosso, Pedro, aqui é Pedro Álvares Cabral, nosso descobridor. E não era uma outra pessoa. Olha, a gente ria tanto, tanto, tanto. Essas coisas acontecem mesmo. Enfim, dali nós viajamos, fomos para Cascais, fomos para Marão, a Serra do Marão, enfim. Depois, quando fomos para o Porto fazer as peças, um dia nós estávamos no hotel, saímos do hotel, e pertinho do hotel tinha uma casa de doces linda, lindíssima. A vitrine era maravilhosa, a montra, né? Então era maravilhosa, chama montra. E aí, os doces lindos, arrumados, e nós paramos ficar olhando, e chega um molequinho desse tamaniquinho, uma graça. Aí ele disse, poderia, por favor, né, fazer uma gentileza. O que é, meu filho? Eu queria um desses rebuçados, essas coisas bonitas que tem aí. Eu disse, mas o que você quer? Aquele bronco. Aquele branco. Era branco. Então nós entramos, compramos uns doces para ele e começamos a conversar que ele era uma gracinha. Ele era uma coisa muito engraçadinha. Como é o seu nome? Antônio. Antônio. E você está sozinho aqui de noite? Que coisa, mas você não tem família? Não tenho mãe, mas meu pai fica... Eles falam uma palavra para dizer nádega, né? Para ficar sentado, eles dizem uma palavra... com 2 letras. Com 2 letras. Ele fica sentado, não me olha, eu tenho que sair para arranjar as coisas, para não ter comida. E a Dulcina ficou encantada pelo menino. E aí ele disse assim, então vou fazer, você não tem essa roupa, tá ruim. Olha, você vem amanhã aqui, que nós vamos comprar uma roupa para você, comprar um sapato para você, porque está muito frio, você tem que ficar... Isso foi em 52, no Porto. E aí, no dia seguinte, nós fomos... Ele chegou, nós demos um banho, subimos para ele no hotel, demos um banho no guri. Ele tinha assim, uns 7, 8 anos, era muito lindo, uma gracinha ele. Demos um banho sujo que ele estava. Demos um banho para ir comprar roupa para ele. Dulcina comprou roupa, terninho, sapatinho, meia, tudo. E aí, fomos embora. Então, tá, você de noite você vem assistir, de tarde você vem assistir o espetáculo. Eu quero ver Dona Dulcinha. Dona Dulcinha, a senhora é um anjo, uma coisa, uma gracinha, guria. E aí,
No dia seguinte, sai o jornal, o guri foi no jornal para dizer que a Dulcina, dona Dulcininha, tinha comprado aquela roupa para ele, aquele fato para ele. E foi um escândalo. E aí que ele vai pedir para ir para o Brasil com a dona Dulcininha. E a Dulcina ficou apaixonada pelo guri. E começou a querer adotar o guri. Foi uma coisa. Aí a dona Conchita falou: Dulcina, você não vai fazer uma coisa dela. Vamos conhecer seu pai. Fomos conhecer. Ele morava num lugar bem, bem distante. Fomos lá, conhecemos o pai. Ela tinha uma irmã. E aí a Dulcina perguntou para o pai se não poderia arranjar uma escola para ele, que era muito inteligente, aquele menino, ele podia crescer, ser educado, ele não estava... E fomos procurar um padre que morava longe, que tinha um trabalho social muito bonito, eu não lembro o nome do padre também. E estivemos lá, fomos com esse garoto, levamos, o pai autorizou, e nós fomos arranjar vaga para o menino ser atendido, estudar em Portugal. E ficamos, e a Dulcina deixou com muita dor. Não trouxe o Antônio para cá, que foi uma aventura. E a dona Conchita, mas você vê esse garoto? Como é que esse garoto vai falar que você deu a roupa para ele? Você não podia assim fazer. Enfim, foi muito lindo. Eu lembro que eu queria muito, eu fiquei torcendo para a Dulcina trazer o garotinho para o Brasil e cuidar dele. Porque ela já tinha me pedido para minha mãe, me dá a Terezinha para mim, dá a Terezinha para minha mãe, quase morrendo de desgosto. Não, mas o que é isso? Então, eu digo, ela estava querendo muito ter um filho, com certeza, né? Ela não teve filhos. Mas essas são as coisas que eu queria muito contar para vocês. Eu continuo mais uma para falar da parte do que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro com ela, em 71, antes dela ir para Brasília, que ela foi para Brasília em 72. O Vizinho de Nossas Vidas e a Fundação Brasileira de Teatro, que eu quero muito falar sobre isso no próximo. O que você vai dizer, meu? Agora vamos para a poesia, né? Vamos para a poesia. Eu vou continuar com Quintana. Faz bem. Eu acho que eu vou ler o livro todo do Quintana. Não, tá certo. Né? Eu adoro. Ele é maravilhoso. Adoro. Eu tenho aqui, o que você vai ler? É que eu tenho tantas páginas marcadas dele. Aqui. Da primeira vez que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Depois de cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. E hoje dos meus cadáveres eu sou o mais desnudo, o que não tem mais nada. Arde um toco de vela amarelada como o único bem que me ficou. Vinde, corvos, chacais, ladrões da estrada. Desta mão avaramente adunca, ninguém há de arrancar-me a luz sagrada. Aves da noite, asas do horror, voejai, que a luz trêmula e triste como um ai, a luz do morto não se apaga nunca. Ai. Quintana, né? É maravilhoso. Eu não conhecia. Eu adoro. Esse eu não conhecia, lindo. Por que ele escreveu isso? Não sei. O que você entende dessa poesia? As decepções da vida. As decepções da vida, e assim, é uma forma de dizer que, embora ele esteja ali só morto, né? Ele ainda é um ser com alegria de ser só. Ou satisfeito, ou assim, compreendeu os porquês da vida de levar aquela vida solitária. Ele vivia sozinho, né? Sozinho. Bom, o meu é E Vinícius você? de Moraes. Ah, Não é uma poesia, mas é quase uma poesia, porque é tão bonito. Eu faço questão em homenagem à Dulcina e aos meus amigos do Vinícius. Tenho amigos que não sabem o quanto são meus amigos. Não percebem o amor que lhes devoto e a absoluta necessidade que tenho deles. A amizade é um sentimento mais nobre do que o amor. Eis que permite que o objeto dela se divida em outros afetos, enquanto o amor tem intrínseco ciúme, a cisma
e não admite a rivalidade. E eu poderia suportar, embora não sem dor, que tivessem morrido todos os meus amores, mas enlouqueceria se morressem todos os meus amigos. Até mesmo aqueles que não percebem o quanto são meus amigos e quanto minha vida depende de suas existências. Alguns deles não procuro. Basta-me saber que eles existem. Essa mera condição me encoraja a seguir em frente pela vida. Mas porque não os procuro com assiduidade, não posso lhes dizer o quanto gosto deles. Eles não iriam acreditar. Muitos deles estão lendo essa crônica e não sabem que estão incluídos na sagrada relação de meus amigos. Mas é delicioso que eu saiba e sinta que os adoram, embora não declarem e não os procure. E às vezes, quando os procuro, noto que eles não têm noção de como me são necessários, de como são indispensáveis ao meu equilíbrio vital, porque eles fazem parte do mundo que eu tremulamente construí e se tornaram alicerces do meu encanto pela vida. Se um deles morrer, eu ficarei torto para um lado. Se todos eles morrerem, eu desabo. Por isso é que, sem que eles saibam, eu rezo pela vida deles. E me envergonho, porque essa minha prece é, em síntese, dirigida ao meu bem-estar. Ela é talvez fruto do meu egoísmo. Por vezes mergulho em pensamentos sobre alguns deles. Quando viajo e fico diante de lugares maravilhosos, cai-me alguma lágrima por não estarem junto de mim, compartilhando daquele prazer. Se alguma coisa me consome e me envelhece, é que a roda furiosa da vida não me permite ter sempre ao meu lado, morando comigo, andando comigo, falando comigo, vivendo comigo, todos os meus amigos. E principalmente os que não desconfiam, ou talvez nunca vão saber que são meus amigos. A gente não faz amigos, reconhece-os. Vinícius de Moraes. Eu acho e assim. É tão verdadeiro. É verdade. É tão verdadeiro que a gente sente falta dos amigos. Já aconteceu comigo muito. Eu disse, puxa, fulano não está aqui, Beltrano não está aqui. Que coisa linda isso que eu estou vendo, gente. Ai, como eu estou sozinha aqui, mas eles estão comigo dentro de mim. Mas isso é verdadeiro. Bom, isso é para vocês, meus amigos. Vocês não sabem o quanto vocês são importantes na nossa vida. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada pelo amor que vocês passam nas mensagens que enviam. Até domingo que vem, com Dulcina ainda. Um beijo, boa semana a todos.